O Coffee Break de hoje da Computer World está com Carlos Vieira. O Carlos Vieira é um amigo já de algum tempo e que é o representante da WatchGuard, ou o diretor-geral da WatchGuard para a Península Ibérica. E hoje vamos falar um pouco, porque já há muito tempo que não falávamos, e sobre uma questão que está na ordem do dia. Olá, Carlos, muito bom dia, muito obrigado Olá, bom por dia a estares todos. connosco. Muito obrigado pelo convite, João. E a minha ideia é esta mesmo, nós temos abordado o tema com alguma frequência, que é a importância da segurança na transformação digital, ou na digitalização dos negócios, nomeadamente nas médias empresas, ou seja, hoje, com a pandemia e com aquilo que tem feito com que os negócios procurem novas formas de operar, nomeadamente na internet, há uma vontade de parte de alguns empresários de abordarem essa digitalização, essa transformação digital. Mas o que é sabido é que sem segurança para alguns negócios como o e-commerce, como colocar algumas soluções cloud, é muito difícil operar sem riscos. Fala-nos um pouco disso, essa importância. Como é que um empresário que hoje olha para a digitalização do seu negócio deve, ou e o que é que deve ter em conta relativamente à transformação, à segurança? Antes de mais, muito obrigado, João. É um prazer estar aqui de novo convosco. Obrigado pelo convite. Acho que para o empresário, a primeira coisa que eu sugeria é dar muito mais importância ao que deu até hoje à segurança digital da empresa. E os resultados finais ou continuidade dessa empresa pode depender não de ter um bom diretor de produção de linha, ou ter um bom diretor comercial, ou um bom diretor de operações, ou um bom diretor técnico da parte produtiva, mas pode depender efetivamente de um ataque cibernético. Preocupamos com a segurança física, quando falamos de segurança, mas não nos preocupamos com a segurança digital. Há vários estudos de variedíssimas empresas como Infotech, NSS Labs, IDC, Gartner e muitas mais, Frost & Sullivan, que umas dão umas percentagens mais aterradoras que outras da percentagem de empresas que fecham após terem sofrido um ataque cibernético, em especial nas pequenas e médias empresas. Nós tivemos no passado grandes empresas onde inclusive a cúpula diretiva da empresa foi despedida devido a ter sofrido um ataque cibernético. Hoje em dia, não há uma empresa que possamos dizer que está livre de sofrer um ataque. Nós vimos até em Portugal, recentemente, casos de grandes empresas a sofrerem ataques. Podemos pensar que as grandes empresas estão protegidas. As grandes empresas são um alvo prioritário, mas também podem sofrer um ataque. E as pequenas empresas acontece mais ou menos o mesmo. A grande diferença, acho que neste caso, uma das grandes diferenças entre as grandes e as pequenas empresas é que as grandes empresas têm mais budget, são mais atrativas para ser um ataque, mas têm mais budget. Já têm algumas delas CISOs, CSOs, CIOs com know-how na área de segurança, e é verdade que em Portugal existe um gap importante de mão de obra qualificada nesta área de segurança. É uma área que recomenda às universidades, às escolas, de desenvolverem mais currículos e terem uma maior capacidade de lançar para o mercado gente qualificada. Aliás, qualquer aluno que esteja a ouvir esta entrevista, sugiro que olhe para a parte de segurança informática, porque é claramente uma área. Hoje em dia existe um gap importante, um déficit importante. Muitos meus parceiros perguntam e dizem constantemente que não há técnicos qualificados na informática, especial na área de segurança. Portanto, qualquer IT, qualquer CEO, diria que acompanhar o processo de digitalização da empresa, acompanhar o mesmo com segurança. Pôr-se em mãos de parceiros, em especial parceiros de segurança, os Managed Secure Service Partners, MSSPs, que eles vão poder ajudar a levar esse processo de digitalização com segurança. E os dados podem estar on-premise, podem estar numa cloud,
mas devem estar protegidos. Inclusive com a situação que temos neste momento em Portugal, quando o governo diz de teletrabalho obrigatório, a questão é como é que esse teletrabalho é executável. Ou seja, é um grande desafio que um CEO, um Chief Executive Officer, tem hoje em dia, como é que eu posso continuar a manter a continuidade do negócio em teletrabalho, com segurança, mudando uma mentalidade de gestão que existe em muitos gestores em Portugal, mas como é que eu posso fazer isto em segurança? E aqui acho que é um Carlos, caminho deixa-me muito grande de interromper-te. desenvolver. E existiu essa preocupação? Ou seja, a minha pergunta é, sentiu-se, eu não diria provavelmente logo em março do ano passado, mas passado este tempo, esta movimentação de teletrabalho, foi de facto sentido por vocês uma maior procura, um maior interesse e mais do que a procura, a consequência a encontrar e a comprar e a adquirir soluções de segurança para o teletrabalho, por exemplo? Sim, aconteceu. Portanto, o que é que aconteceu? Antigamente tínhamos o perímetro relativamente bem dimensionado, podemos dizer protegido. Tínhamos uma firewall perimetral com 50, 100, 200 utilizadores a trabalhar. Todo o tráfego que saía para a empresa era controlado, monitorizado, logueado, analisado e inspecionado. Passámos de ter um único perímetro a ter 50, 100, 200 sites remotos, ok? São como se fossem pequenas lojas, pequenos hotéis, oficinas, escritórios remotos, que é a casa de cada um de nós. E o que foi necessário? Foi necessário reorganizar a estrutura de segurança e a estrutura de comunicações, porque muitos deles o que foi necessário foi redimensionar os equipamentos para terem uma maior capacidade de suporte de tráfego encriptado por VPNs. Portanto, houve efetivamente, muitas empresas tiveram que redesenhar a firewall central, fazer upgrades, e aqui o WatchGuard foi bastante sensível a esta situação, porque obviamente muitas empresas não tinham budgets para fazermos o mesmo e tentámos encontrar soluções de financiamento para permitir efetivamente que o cliente possa fazer um upgrade de firewall, porque aquela firewall estava suportada para dimensionar 100 users, mas on-premise, e não 100 users a trabalhar por VPN. Portanto, houve essa necessidade em melhorar, alterar as infraestruturas de segurança, e aqui eu quero felicitar a todos os IT managers dos nossos clientes, nossos parceiros, porque fizeram um trabalho espetacular e exemplar, a permitir em muito pouco tempo ter toda essa gente a trabalhar on-site, a trabalhar a partir de casa. Houve também uma procura em algumas soluções de ADR, que é uma coisa que nós, inclusive, vai ser um tema de certeza de conversa, com a aquisição da Panda Security, queremos potenciar. Houve uma procura, clara, de soluções de proteção no pós-trabalho. Portanto, houve um aumento de investimento, mas existe um largo caminho por percorrer ainda na parte de segurança nas empresas e fundamentalmente na parte de teletrabalho. O budget das empresas, ou seja, o custo que a segurança vai tendo financeiro, porque o não estar seguro provavelmente terá muito mais custos do que esse custo financeiro, Sim, ainda continua a ser um entrave ou isso já foi desbloqueado? há continuação a entrave. Muitos CEOs, ao fim e ao cabo, quem toma as decisões são os CEOs, não é o IT Manager. E muitos deles estão muito pouco sensíveis. Aqui também uma recomendação que eu faço a todas as escolas de negócios que fazem os MBAs e os doutoramentos, etc., que metam um módulo que evangelizam, que explica efetivamente os reais problemas por forma que existe na segurança, por forma que os CEOs sejam muito mais sensíveis e que, como eu estava a dizer, a continuidade do seu negócio pode depender efetivamente de ter tomado uma decisão de não ter investido em soluções de ADR ou XDR ou VPNs ou vá para cloud ou segurança de cloud, porque as pessoas não estão muito sensíveis, não é? Obviamente que existe maior consciencialização, o budget muitas vezes não estica, se calhar deixamos de produzimos custos elétricos porque não temos ninguém a trabalhar na nossa empresa, mas temos que pagar as fibras ópticas ou ADSL de cada trabalhador, ok? Mas continua a haver dificuldade na aprovação dos budgets, continuamos a sentir que muitos CEOs, a parte informática e a parte de segurança é um mal menor.
Muito Cada bem. vez mais vamos ter que assinar mais budget. Isto não vai parar, isto cada vez vai ser mais complicado. Vamos ter que investir em novas ferramentas para manter a proteção das empresas. Isto é normal. Se uma empresa investe em seguranças privados, em sistemas de alarme, vários, para proteger a empresa fisicamente, por que não há de fazer investimento também para proteger-se, logicamente, digamos, de um possível ataque informático? É um problema que, como sabes, os budgets. e aproveitamos também para esta conversa, que é verdade. É um problema que, por mais que as empresas de segurança e por mais que os IT líderes toquem junto dos CEOs e que não se vê resolução, ou seja, ainda, eu acho que provavelmente porque, embora tenha acontecido a algumas empresas, para o mercado português ainda não aconteceu o número suficiente e nós, portugueses, temos sempre aquela coisa do que acontece é aos outros, não é? Nunca nos acontecerá a nós. E isso é um mal que, infelizmente, vão os empresários sofrer na pele. Por isso, um apelo para que se olhe e por isso também nós conversarmos aqui um pouco sobre isto. Carlos, uma pergunta que tenho que te fazer é uma coisa muito recente, do início do ano, que já se vinha falando há algum tempo. Que aventura foi esta da WatchGuard em comprar uma empresa que de facto é conhecida por antivírus, que é a Panda? E primeiro, qual o porquê da compra da Panda e com que objetivos claros e quais os objetivos estratégicos desta marca? A marca vai se manter, não se vai manter? Conta-nos um pouco como é que a razão da aquisição e como é que vai ser daqui para a frente e o que é que vão aproveitar desta empresa que compraram. Bem, vamos contar aqui o que se pode contar. Que há coisas estão nos segredos dos deuses. Sim, Eu claro. sei. Está a haver cada vez mais um trend de haver uma correlação, sincronização, telemetria, endpoint, perímetro. E o perímetro seja onde ele esteja, numa cloud, site remoto, sites principais, zero roots, etc, etc. Nós não tínhamos na WatchGuard uma solução de endpoint e precisávamos, tínhamos já uma solução de endpoint, que é o TDR, mas dava parte da resposta. Não tínhamos a parte de antivírus, como nós tínhamos, como tinha a Panda Security, e claramente tornava-se necessário fazer ou desenvolver uma solução ou adquirir uma solução já no mercado, reliable no mercado. A Panda Security foi a empresa que nós elegimos para fazer a aquisição. Estamos muito contentes com o produto. O produto é fantástico, espetacular. Existe, obviamente, em Portugal, talvez um branding não mais correto, mas eu convido a todos os que estão a ouvir esta entrevista a darem-nos uma oportunidade. A darem-nos a oportunidade de testar o nosso produto. A parte de antivírus, e como João, tu disseste bem, a Panda Security é conhecida como fabricante de antivírus. Hoje em dia, a Panda Security era conhecida mais como fabricante de segurança de endpoint. E a segurança de endpoint vem muito além do antivírus. É verdade que ainda em muitos clientes pensa-se que o antivírus é suficiente. Longe, muito longe disso. É necessário, claramente. Nós, no nosso Security Report, que publicamos trimestralmente, no nosso blog, secplicita.org. Convido a quem estiver a ouvir a ir a www.secplicita.org para aceder a ele e podemos fazer subscrição. E temos dados estadísticos de ataques parados em Portugal, pelas firewalls WatchGuard. Depende dos meses, depende dos trimestres, mas as percentagens variam sempre entre 50% a 60% do malware que bloqueamos é malware conhecido. Quer dizer que o nosso gateway antivírus, tendo a nossa firewall, ok, baseado em firmas, em sites, é suficiente. O problema é o que acontece a outros 40% do ataque zero day. E no endpoint, o antivírus, se sofre um ataque, um malware, um APT ou um ransomware que explora a vulnerabilidade zero day, o antivírus é totalmente ineficaz. Portanto, o antivírus tradicional per se continua a ser necessário, ok? Mas temos que avançar para soluções EDR, agora já se falam de soluções XDR, que acho que isto fica para
outra entrevista. Fica para outra entrevista. Outra entrevista, a parte XDR. Portanto, o que é necessário aqui é a parte de EDR, que é a parte de Endpoint Detection Response, que é o que foi o principal produto pelo qual nós adquirimos a Panda. Obviamente que a base de clientes é importante. A capacidade de cross-selling que nós vamos ter aqui é extraordinária. E temos agora um conjunto, podemos dar aos nossos parceiros, WatchGuard, um produto mais endpoint, complementando o seu portfólio, oferecendo uma melhor solução, vai estar tudo integrado no nosso WatchGuard Cloud, e para os parceiros de Panda, vamos dar a possibilidade de fazer um cross-selling importante para a parte do TM, tendo tudo integrado dentro do nosso WatchGuard. Mas, obviamente, o Adaptive Defense, que é o EDR que vem da Panda, é um produto fantástico. É um produto, eu quase diria que está muito mais orientado, de perguntar, mas está mais orientado à pequena e média da empresa. É um produto que é muito versátil, pela facilidade de instalação, pela sua fiabilidade, pela sua segurança. É um produto que se adapta um pouco à pequena empresa, à média empresa e à grande empresa. E nós temos casos, talvez em Portugal não tenhamos dados tão conhecidos, mas, por exemplo, em Espanha, um CaixaBank, um Adeslas, um Telefónico, um ProSeguro, são alguns dos clientes de referência que nós temos na proteção do nosso Adaptive Defense. Portanto, o EDR que nós adquirimos, que está já incluído e disponibilizado para todos os nossos clientes, é um produto fantástico. Obviamente que é um trabalho que nós tratamos de desenvolver, que existe em alguns clientes um mindset ainda de que o Panda é um antivírus, que pesa muito, carrega muitas máquinas, etc, etc. Longe da verdade. Mas a única forma que nós temos de mostrar isto é deixem-nos um voto de confiança, deixem-nos fazer um pouco um piloto para mudar. Mas não só, e para terminar, João, não só é importante o Adaptive Defense, que é a nossa EDR, mas também todos os módulos adicionais que a Panda Security já vendia. Módulos muito importantes para ajudar as empresas a estarem mais compliant com o GDPR, que é o nosso Data Control. Uma ferramenta de telemetria que não conheço ninguém do endpoint, tem uma ferramenta de telemetria e visibilidade do que passa no nosso endpoint, que chama-se Advanced Reporting Tool. Uma ferramenta de patch management. Pergunta, mas o que tem uma ferramenta de patch management a ver com segurança? Grande parte dos ataques que ocorrem hoje em dia tem a ver que as aplicações não estão parcheadas, não estão atualizadas. Portanto, terem um parque informático com ferramentas de trabalho atualizadas é extremadamente importante. E temos a ferramenta que permite fazer isto e temos outras ferramentas que estão aqui na órbita do Endpoint Protection, que é o antivírus tradicional, que continua a ser necessário, e do nosso EDR, o Adaptive Defense. Temos já um bundle que chama-se AD360, que é o bundle com o Endpoint, o antivírus mais o EDR, que é o que representa 70%. Carlos, e uma confusão que fica ainda desta conversa, bem esclarecido que o produto de facto é bom. Eu acho que mais do que o produto pesar as máquinas, a Panda teve um problema que eu acho que está mais que ultrapassado, mas fica sempre na cabeça. Houve para aí um distribuidor qualquer que não se portou muito bem há uns anos atrás. Eu acho que isso ficou sempre pesado na cabeça. Mas hoje a Panda não é o que era e, portanto, como tu dizes e bem, a Panda, como porta-voz deste mercado, estamos aqui para dizer, olhem e deem uma oportunidade à marca, a Panda, como dizemos para dar a outras. Exato, João. A Panda é uma empresa. Mas eu ia te fazer uma pergunta. Para além desta ressalva, que é dizer, olhem para a Panda como olham para os outros players do mercado, ia-lhe fazer uma pergunta. O branding mantém-se, vai ser Panda, já tomaram decisões sobre isso? Vamos ficar com WatchGuard com vários produtos, como é que fica? Honestamente, não sei responder. Isto é uma pergunta que é mais para o nosso departamento de marketing, neste caso, maria.costa.watchguard.com. Se me perguntar, eu pedir a minha opinião, o que eu sei é que uma das coisas que vamos mudar claramente, e é um mindset que também existe no mercado de venda direta, a WatchGuard é uma empresa Tier 2, e respondendo um pouco àquela questão que estavas a fazer antes, Tier 2, e tudo vamos passar para o canal. Para deixar de haver vendas diretas, e isto é extremadamente importante para o nosso canal de parceiros. Ok? Se a marca Panda vai continuar ou não, não sei responder. Penso que nós também temos a parte do retail, que é extremadamente importante. Se calhar vamos deixar a Panda para o retail, o WatchGuard para o negócio corporate, ou vamos ter Panda. Acho que é uma estratégia mundial. Podemos ver caso a caso, país por país.
Neste momento nós Mas temos ainda não que está jogar, tomada uma decisão, é isso? ainda não está tomada uma Está decisão. tomada uma decisão, a aquisição também é Certo. recente e, portanto, é normal que assim seja. Carlos, a minha pergunta a minha pergunta não seria uma pergunta, mas eu gostaria que reforçasses isto, porque eu acho que é muito importante, que era terminarmos com um apelo teu, eu não diria um conselho, porque eu sei que conselhos, se fossem bons, não se davam, mas como homem experiente nesta área de tecnologia, e já viste muitas empresas, como dizias ainda há pouco no início, que era um pouco um apelo para estes empresários, pequenos e médios empresários, que estão a adquirir soluções para digitalizar os seus negócios, um, algo que lhes possas dizer que os permita olhar para a segurança com maior atenção. Eu poderia, como é que eu vou te dizer isto tudo em pouco tempo? A qualquer CEO, a qualquer gerente, a qualquer manager, diretor-geral de uma empresa, eu pediria para efetivamente olhar para a segurança, rever os seus planos de segurança com muito cuidado. Assignar cada vez mais budgets à parte de segurança, definir um plano de consciencialização e de evangelização da segurança dentro da empresa, planos de segurança dentro da empresa, trabalhar muito a parte de formação do utilizador, que ao fim e ao cabo o utilizador é o principal vector de entrada de malware. Há os copy-clickers, o que traz um pendrive de casa para a empresa, é o portátil que traz os pacientes zeros. Os pacientes zeros na próxima também fica para uma nova conversa, para explicar o que é isto do paciente zero no mundo do cybersecurity. Conhecemos o paciente zero no mundo do Covid, mas temos muitos pacientes zeros no mundo do cybersecurity. Portanto, eu chamava a atenção para tudo isto, porque o futuro da sua empresa não dependerá, ou pode não depender, dos fantásticos resultados comerciais, de um bom posicionamento de marca, de um bom diretor de produção, de um investimento em fábricas. Pode depender de que amanhã sofra um roubo de informação, um roubo de credenciais, um ataque informático durante horas ou dias as suas linhas de produção deixam de estar em produção, e os resultados podem terminar. E nós Podem temos vir por aí visto abaixo, várias empresas a fechar, efetivamente, devido a esta situação, e ter, claro, não estamos a falar já aqui nem sequer, estamos a falar de danos reputacionais, não é? Que acontecem. Ninguém gosta de ver a sua empresa com uma má notícia na comunicação social. Muito bem. Carlos, muito obrigado por este Obrigado a ti, bocadinho de João. teres interrompido a tua manhã. Vamos continuar a conversar. Ficou no ar um conjunto de oportunidades Muitas que coisas. vamos agora destrinçá-las e marcar novas conversas como este. E nós, até amanhã.